Bora! Bom, pessoal, acho que a gente falou um pouquinho desse tema pela manhã, não sei quem estava aqui já desde as 10 da manhã, mas a ideia é a gente aprofundar um pouco mais. Lá o Raul comentou de alguns outros temas, ele citou um pouco da comparação entre o Adobe Commerce e o Magento Open Source, e a ideia é a gente descer um pouco mais o nível agora, falar tanto a nível de funcionalidades, features, mas também entrar um pouco na parte técnica, mas não se preocupem que não vai ser tanto assim. Bom, prazer, sou o Denis Flozzi, para quem ainda não me conhece, tenho ali um pouco mais de 2 anos de Adobe, mais 12 anos de experiência com Magento e Adobe Commerce, então eu tive a oportunidade de ser lojista, de implementar projeto Adobe Commerce, projeto Open Source, trabalhei em partner e agora estou do lado do fabricante, então acho que qualquer dor que vocês passaram ou estão passando aí, provavelmente eu já vivenciei de alguma forma, e a ideia é trazer um pouco dessa, não só desse comparativo, mas um pouco dessa experiência aqui, tá? E então, por isso, eu acabei me certificando como especialista Adobe Commerce e tendo toda essa experiência. Antes da gente começar, eu queria só fazer uma única perguntinha. Quem aqui trabalha ou já trabalhou com Adobe Commerce na versão licenciada? Legal, acho que está bem misto aqui. O que é bacana, a ideia da gente explorar aqui os diferenciais, que na verdade praticamente tudo que a gente vai ver aqui, não só um comparativo, mas é principalmente funcionalidade exclusiva do Adobe Commerce, mas a ideia é reciclar também, renovar, porque é muito comum, por incrível que pareça, quando eu vou falar às vezes com clientes nossos até de anos, não conhecerem todas as funcionalidades, ou porque não participou da contratação da plataforma, ou porque não conseguiu acompanhar os releases, ou porque quando viu aquela funcionalidade não viu uso naquele momento, mas depois escuta de novo e fala, cara, eu estava pensando em gastar grana para ter que ter esse recurso, ou para no mínimo testar isso, né? Porque acho que hoje a gente vive muito de teste, de experimentar coisas novas e muitas vezes eu não consigo gastar em pôr uma grana antes de provar esse resultado. Então eu dividi aqui alguns tópicos, alguns temas que eu acho que faz muito sentido quando a gente compara essas duas plataformas. Bom, ecossistema Adobe, vocês já também estão careca de escutar aqui, das nossas 3 pilares ali, Adobe Creative Cloud, Photoshop, enfim, e afins ali, toda a parte de criatividade, Document Cloud, PDF, Sign, e aí a suíte de experiência, eu acho que o que eu vou tentar falar hoje aqui vai estar muito ligado à experiência do consumidor final ali, mas não só o que a gente entrega para ele, mas o time de negócio também ter ferramental para poder construir essa experiência, e a gente sabe que cada vez menos ficar dependente do time de TI ali. Então, se a gente dá um zoom dentro daquela suíte de experiência, a gente tem uma série de soluções ali que compõem essa cloud. Claro que a gente hoje vai dar destaque. Onde que é o laser aqui? A gente vai dar destaque no Adobe Commerce. A gente tem uma série de soluções que vão desde análise de dados, análise web, Customer Data Platform, ferramentas de testes, de personalização até em larga escala ali de 1 para 1, mas não quer dizer que a gente tem um pouquinho disso tudo aqui dentro do Adobe Commerce. A ideia é mostrar um pouquinho para vocês, porque muitas vezes antes de eu chegar num Adobe Target para entregar teste AB, teste de experiência personalizado para o meu cliente no aplicativo, no Push Notification em API, talvez eu preciso ser maduro para utilizar esse tipo de recurso. Não necessariamente é só tecnologia que resolve toda a minha vida. Eu preciso maturidade do meu time, eu preciso de maturidade do negócio, maturidade às vezes até para a diretoria, para provar com números. Então a ideia é mostrar recursos que vocês, quem já tem o Adobe Commerce consegue ter em casa, e itens que a gente não tem na versão open source, né, para trazer um pouco desse comparativo do que facilitaria. Bom, antes de mais nada, né, é uma versão licenciada do que a gente conhece como Magento Open Source aí. Então, elas são feitas na mesma base fundacional ali de código, que a gente chama de core, mas a gente vê o Magento Open Source mais como um framework ali de plataforma de e-commerce, onde, claro que temos muitos cases legais, não são plataformas concorrentes, em alguns casos elas são sim evolutivas, mas ele traz mais essa camada sólida de transacional, catálogo, carrinho checkout, que vocês já conhecem bem, enquanto a gente no Adobe Commerce vai ver uma série de funcionalidades para apoiar o time de negócio, mas também toda a parte de licença, suporte e infraestrutura, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Quando eu falo de suporte, tem algumas camadas também, alguns níveis diferentes de suporte. Por exemplo, o suporte que acompanha o sol ali, 24/7, né? Mas em fase de projeto, o time tem um técnico específico ali, o que a gente chama de account manager, para apoiar o projeto, para tirar dúvidas técnicas até o Go Live. Tem um Customer Success, está aqui no Brasil, falando com
com o seu time de negócio, trazendo novidades, muitas vezes ajudando a escalar um ticket, apoiar nessas dores que vocês podem ter, e o onboarding na nossa cloud, que a gente vai explicar um pouquinho mais como que ela é, o que a gente tem dentro dessa cloud. E o que a gente até falou um pouco hoje de manhã, agora a ideia aqui é explorar mais alguns temas, o que a gente chama de Intelligent Commerce, e eu trouxe até aqui o B2X, né? Por que esse monte de nome chique aqui? Porque a ideia é entregar um comércio, né, um e-commerce inteligente e personalizado, não só para quem navega, para quem compra, mas para o time de negócio. A gente sabe que se eu pego um Magento Open Source, a gente consegue construir o que a gente quiser, dado que é uma plataforma Open Source e permite a gente fazer tudo. Mas quanto mais customização eu tenho, mais dependência do time de TI eu vou ter, mais problema talvez eu vou ter para atualizar. Então, assim, é uma plataforma customizável? Sim. É um dos grandes diferenciais? Sim. Eu preciso customizar tudo? Não. E é um grande mito que a gente carrega lá de trás, porque às vezes a gente construía algo extremamente customizado e depois não conseguia mais evoluir. Então, a ideia dessa versão do Adobe Commerce é também trazer isso já de caixa, já embarcado para a gente não ter só velocidade na implementação, mas para o time de negócio. Alguns exemplos, algumas features que eu queria destacar aqui. Inteligência artificial. Bom, a gente já traz recomendações de produto, então não só facilidade de uso, não só estando integrado, já está disponível no dia zero, tem toda a questão de custo também, então eu não preciso ir no mercado buscar uma plataforma de recomendação de produtos. A mesma coisa na pesquisa, a gente chama de Live Search, uma busca já baseada em inteligência artificial. Algo que a gente acabou de lançar, parte disso, e está lançando o restante agora no futuro, é a parte de Intelligent Search Browse, então a gente vai conseguir usar algoritmos no resultado de catálogo, no resultado de busca, né? Parte disso a gente já liberou para pesquisa, agora para o catálogo, na próxima versão a gente já está liberando. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, como eu mencionei, parte do Live Search, então, uma inteligência não só nos filtros, no resultado, com diferentes algoritmos. Então, eu venho do celular, mas eu quero que quando pesquisa acessórios, eu vou trazer recomendados para você. Quando pesquisa um iPhone, talvez vou trazer mais adicionados ao carrinho. Então, eu posso ir brincando com algoritmos ali, porque a gente vai ter números depois para medir todo esse resultado. Mesma coisa na recomendação de produtos. A gente vai vendo outras features aqui ao longo desses slides, como, por exemplo, segmentação de clientes, mas tudo isso se complementa. Posso usar uma recomendação de produtos de forma avulsa, mas eu posso ir combinando com segmentos de clientes, por exemplo. Então, eu vou ter aqui uma série de algoritmos de recomendação que eu vou poder, para diferentes clientes, em diferentes momentos, podendo utilizar eles, tanto para eu fazer um teste, para eu pilotar, mas principalmente para talvez trazer mais cliques, trazer mais vendas, porque isso tudo aqui a gente tem, por exemplo, aqui no painel back-office, uma tela dessa daqui que eu não preciso que ninguém conheça, ciência de dados, que ninguém vá para o TI para colocar uma vitrine nova em alguma etapa da jornada de compra. E o que eu tinha comentado, né, esses algoritmos na pesquisa também, mas não só na pesquisa, no browser do catálogo que a gente está trazendo agora na próxima versão já. Então, por isso que é bacana o uso dessa versão, porque ela já vai trazendo isso de forma automática na evolução do produto. Alguns outros itens que eu queria destacar que estão envolvidos nessa personalização a parte de Page Builder, que você, não sei se quem acompanha aí o Magento há um tempo, a gente inicialmente não liberou o Page Builder na versão Open Source, hoje a gente já liberou, então é uma evolução bacana também da comunidade. E quando a gente traz o Page Builder para essa versão, a gente combina com o que a gente estava vendo até agora. Então lá, as recomendações de produto é um componente do Page Builder que eu posso clicar, arrastar na composição de uma página e trazer um algoritmo de recomendação ali. Os segmentos de cliente, a gente vai falar um pouquinho mais, ele está integrado com o Page Builder. Então eu vou dar para o time de negócio um canvas ali onde ele vai clicando, arrastando o banner, vitrine, interagindo com a plataforma e ainda assim decidindo para qual grupo de cliente ele quer fazer aquilo. Então eu brinco muito que um cliente, a gente sabe que as reuniões de marketing acontecem de manhã com uma ideia, eles querem implementar de tarde para colher o resultado de noite. E isso não vai mudar, a tendência é ficar até mais ágil. E então quanto mais ferramentas a gente dá para o time de negócio, a ideia é que o time de TI fique focado em outros itens, e não travando ali de uma certa forma o time de negócio, que a gente sabe que na realidade no dia a dia é isso que acontece. Promoções, a gente também já tem no Open Source e a gente enriquece ela com esses recursos todos que eu falei. Então lá na promoção eu posso conectar um segmento de cliente para promocionar específico para um grupo de cliente dinâmico, já para outro não. Então eu posso amarrar uma promoção
a um conteúdo dinâmico lá do Page Builder, só mostra se o cliente estiver apto a receber aquela promoção ou o contrário, não mostra se ele não estiver apto. Então, se a gente entrar um pouquinho aqui no caso de segmento de clientes, né, todo mundo que já usa o independente da versão conhece muito bem esse motor de condicional aqui que a gente usa para criar uma promoção. Nesse caso, a gente tem essa seção nova que é a gente constrói segmentos, né? Então, eu vou criando tanto segmentos genéricos, cliente logado, cliente não logado, por exemplo, cliente que visualizou categoria X, e eu vou entrando a níveis mais específicos, como cliente da cidade Y, que comprou ou não comprou produto da categoria X nos últimos 3 meses. Então, a gente sempre pensa, né, em segmento, promoção e vender, vender, vender. Mas a gente sabe que a experiência está atrelado a jornada toda do cliente, a informação, a ter uma experiência clara. A gente estava participando de um evento esses dias e aí eu construí um caso de uso que era para um B2B, e o bacana, no começo eu falei B2X, mas a gente está falando o B2X exatamente por isso. Todas essas funcionalidades funcionam independente do modelo de negócio, não é uma plataforma que vai separar. Se você é B2B, você tem essas funcionalidades, se você é B2C, você tem essas. Então, a gente fala de segmento de cliente, a gente pensa em B2C no primeiro momento, mas nada impede de eu clusterizar compradores de um B2B. Então, o caso de uso que eu estava comentando, era uma empresa fictícia que vendia ferramentas e ele estava com dificuldade de entrega por um motivo de transportador logístico ou de estoque em uma região específica do Rio de Janeiro. Então, ele precisava, ao invés de dar uma experiência péssima de entrega, só para quem comprasse aquilo lá ter que ir atrás, comunicar, notificar esse cliente, a gente pode, combinando tudo isso que a gente viu até agora, eu posso construir um segmento de clientes que é do Rio de Janeiro e está no checkout com aquele produto específico no carrinho, e eu dou uma mensagem antes dele fechar esse pedido, para não dar aquela experiência ruim, comprou e depois eu aviso que eu vou ter atraso na entrega. Mas ao mesmo tempo, se ele é de São Paulo ou se ele é do Rio e não está comprando o produto que eu estou com problema de entrega, eu não preciso contar isso para ele. Então, quando a gente fala em experiência, acho que envolve toda essa comunicação e o cliente não ser surpreendido em momentos inoportunos ali. Então, acho que eu gosto de trazer esses exemplos para expandir um pouco os casos de uso e as possibilidades. A mesma coisa aqui para construir um bloco dinâmico, a gente vai poder associar o conteúdo visual aqui que a gente constrói no Page Builder a um segmento específico. Então, é aí que a gente vai conseguindo combinar o uso dessas ferramentas, desses recursos, e entregar essa experiência específica. O Page Builder, que a gente comentou algumas vezes, hoje a gente já tem nas 2 versões, mas aqui não saiu no print, mas aqui abaixo a gente tem áreas específicas como recomendações de produtos por inteligência artificial, blocos dinâmicos, a gente só vai ver nessa versão, mas nada impede do cliente que evoluiu, por exemplo, de um open source para um Adobe Commerce ter essa mesma experiência, porque a gente não muda nada. Tudo isso que eu comentei, a gente sabe que não dá para fazer tudo de uma vez, né? Lançar uma campanha, lançar um Black Friday, lançar uma coleção nova de produtos, seja B2C ou B2B. A gente sabe que quanto mais recursos eu vou dar para o time de negócio, mais áreas, mais informações ele vai ter para atualizar. Então a gente consegue, com Content Staging, agendar toda essa atualização, seja de conteúdo, seja de promoção, catálogo, produto, criar essa campanha, de fato como uma campanha mesmo, com vários assets ativos, entidades ali dentro, e controlar a atualização dela ali, tanto para ela entrar por ar quanto para sair do ar. E B2B, que eu comentei, a gente vou ver alguns recursos aqui, que ela já está embarcado nessa versão. E o que é legal é que, não necessariamente porque eu não sou um B2B, eu não posso usar esses recursos B2B para entregar algum tipo de experiência para o meu cliente. Então, a gente tem algo que a gente chama aqui de share de catálogo, que é, você tem o seu catálogo master lá da sua loja, você pode criar derivações desse catálogo, então, e ela é composta por sortimento e precificação. Então eu quero, para um grupo específico de clientes, trazer um produto novo, trazer uma coleção nova ao invés de lançar para toda a minha base. Eu quero trazer um preço diferente para ele, eu quero trazer um sortimento diferente de catálogo de categoria, mas não necessariamente eu preciso ter um cliente B2B para usar esse recurso. Então, vale a pena explorar e pensar, não porque a gente chama de B2B, pensar em caso de uso somente para o B2B. Registro de conta de entidade diferente de B2B para B2C, né? Porque a gente consegue amarrar, através de company accounts, a gente consegue amarrar
usuários, então as entidades de compradores estão gerenciadas dentro de uma empresa onde eu consigo entregar catálogo e já trazer toda essa experiência. E tudo que a gente falou de inteligência artificial, de page builder, de segmentação, continua sendo aplicado aqui, independente do fluxo que eu tenho. O que eu havia comentado de share de catálogo é esse cara aqui, então eu consigo aqui na etapa 1 selecionar os produtos, na etapa 2 a precificação que eu quero baseado em um catálogo master. Então eu posso ter grupos diferentes de clientes, independente do modelo de negócio, e entregar essa experiência de catálogo de navegação diferente. Isso aqui tudo para repleto de APIs para a gente fazer de forma automatizada, mas muitas vezes o time de negócio quer testar, quer provar, quer validar algo, tem aqui no back-office, no admin, para que eles possam utilizar, fazer e testar, pô, deu certo, bacana. Aí talvez valha a pena usar o TI para automatizar, para integrar, para colocar algo que já foi justificado, que já foi provado, que já tem números ali para isso. Sistema de requisição de orçamentos, então a gente consegue trazer essa realidade para cá. Tudo isso a nível de cliente, de empresa, então eu posso ter uma empresa que eu ativo a possibilidade de cotação, outra empresa eu mantenho desligado, porque talvez eu não tenho braço suficiente para atender todo mundo, mas eu consigo ir pilotando e vendo o que funciona ou não, até a gente conseguir atender todo mundo da mesma forma, ou não. Talvez faz sentido ter diferentes níveis, diferentes formatos de atendimento. Compra rápida, né? Então aqui a gente fala muito de B2B também, mas eu sou um supermercado, por exemplo, uma coisa que mais faz sentido é ter uma tela única para o cara repor ali a lista de compras dele. Então é um cliente recorrente que precisa de uma tela de pedido ágil. É muito comum isso no B2B, mas temos casos de uso no B2C também para todos esses recursos aqui. Lista de requisição, um outro exemplo também que a gente pode trazer até o caso de grocery aqui, mas é como se fosse uma wishlist do B2C, mas no B2B porque ela é reutilizável, né? Uma vez que eu tenho uma lista de desejos, eu comprei, não tem mais o desejo daquele produto que eu comprei. A lista de requisição é algo muito similar, mas que é uma lista já, normalmente não um produto só, e eu estou sempre repondo. A estrutura de empresas que eu comentei, e até para grandes contas, é algo bem específico de B2B mesmo, fluxos de aprovação. Então eu posso criar alçadas de aprovação para o meu cliente que é um grande comprador. Então eu tenho um cliente com um departamento de compradores que tem 10 compradores e eu preciso que ele tenha entregar esse ferramental para ele usar. Legal, um outro cliente meu que é pequeno, que o próprio dono da empresa navega no meu portal para comprar, talvez eu não precise habilitar isso para ele. Então são recursos também que a gente tem ali, feature toggle ali para nível de cadastro de cliente, de empresa, para a gente poder ativar. Crédito também para empresas, então isso aqui é bem bacana, dá para integrar por API, automatizar, trazer isso de um RP, de um sistema financeiro, de qualquer outro portal, também por nível de empresa, então tem um relacionamento já sólido com uma empresa, habilito crédito de cliente, não tenho, deixo só o Mercado Pago ali, Pix, cartão de crédito, porque eu não tenho problema para vender nesse formato. Então dá para trazer recomendações de produto, como eu comentei, já integrado com tudo isso, então eu vou trazer uma recomendação, olhando para o preço que eu tenho negociado com aquele cliente, então tudo está interligado. Então quanto mais recursos a gente tem de forma nativa e dentro da mesma plataforma, menos eu vou ter de implementação, menos eu vou ter de integração, menos eu vou ter pontos ali de ruído, de fricção, que a gente sabe que depois na operação vai demandar um tipo de suporte, né? O mesmo se aplica para a busca. Bom, esses eram algumas dos destaques. Eu estou falando ligeiramente rápido aqui para tentar não atrasar o break, mas eu vou tentar também trazer um espacinho para perguntas, tá, pessoal? Onde tudo isso vive, né? A gente sabe que uma das grandes dores de quem vem do universo ali, quem vive no universo open source, é a parte de hospedagem, não só tanto na camada de segurança, mas principalmente de performance. A gente sabe disso, muitos anos de dores com isso daí. Então a ideia aqui é que tudo isso é construído, administrado, gerenciado por especialistas Adobe. Então a gente consegue extrair o melhor da infra de maneira segura para entregar performance, para entregar ferramental. Eu não comentei no início, mas a gente traz um modelo PaaS, né, que é Platform as a Service, que inclusive está mudando um pouco, mas fiquem tranquilos, senão vai morrer. Mas a gente está trazendo alguns recursos de um formato híbrido que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Porém, isso daqui é um passo, porque a gente tira essa dor de cabeça de preparar a infra, de subir máquina, de desligar máquina, de ter performance, de ter segurança, mas a gente não tira esse ferramental do seu time técnico. Por quê? A plataforma é customizada, você vai precisar monitorar as customizações que você fez, você vai precisar monitorar um endpoint de consulta com um meio de pagamento, o endpoint de consulta com RP,
você vai precisar monitorar o cache do front, como é que está. Então são todas ferramentas que a gente traz embarcado, tá incluso tudo em um custo só, mas você não é uma caixa preta, então vocês vão conseguir entrar no New Relic e acompanhar e monitorar a aplicação, até para questionar o time de suporte se for o caso, porque é a mesma ferramenta que o suporte vai usar. Traz uma CDN, porque isso não é um item que a gente entende que deveria ser opcional. Isso aqui traz benefício para todos os clientes. A gente deixar como opcional, o cliente não vai querer contratar por custo, mas depois a gente tem problema de performance. Então, é tudo transparente a nível de contratação, mas não a nível de uso. A gente pode também colocar isso tanto no Azure quanto no AWS. Inclusive, a gente vai lançar para Google Cloud também, caso surja algum cliente tenha necessidade específica para ir para o Google Cloud, mas eu tenho visto que Azure e AWS têm atendido muito bem. E todo o suporte que eu já comentei. Além disso, né, muita coisa que a gente tem evoluído nos últimos anos, auto-scaling, por exemplo, a gente já tem, mas acaba sendo algo que preciso solicitar, preciso falar com o CSM, preciso às vezes avisar com antecedência. A gente está trazendo para times técnicos que querem acessar e querem configurar e utilizar o auto-scaling porque tem conhecimento, tem vontade, interesse, a gente vai estar abrindo isso daí também para os clientes poderem utilizar. Blue-Green Deployment para equipes bastante ágeis ali de desenvolvimento, para quem não conhece, é uma maneira de você colocar uma versão nova desenvolvida do site no ar, tanto mudar para ela, quanto voltar para uma antiga facilmente. Quando estou falando, não uma troca de um banner, uma troca de algo específico, falando uma implementação de um módulo, um desenvolvimento específico. Então a gente vai entregar esse controle para o parceiro, para o time técnico utilizar. E algumas ferramentas para acompanhar, como eu comentei lá, o New Relic, o SWOT Report, que vai trazer uma saúde de toda essa plataforma e performance, que a gente está sempre olhando para isso também, porque a gente sabe que é uma questão muito importante. Extensibilidade, tudo que vocês conhecem de Adobe Commerce não muda, já tem um tempo, a gente tem lá o Core PHP, posso ir no Marketplace, buscar módulos, extensões, customizar o código, criar módulos do zero, customizar módulos que já existem, comprar módulos no Marketplace e customizá-los, nada disso vai mudar, é o nosso formato PaaS, e aqui a gente está trazendo outras possibilidades de estender e de customizar a plataforma. Pô, Denis, o que eu quero dizer com isso? Aqui, tudo que a gente conhece de Adobe Commerce, ou a gente conhecia, está aqui dentro do que a gente chama de Foundation. Todas aquelas funcionalidades, Page Builder, carrinho, checkout, enfim, está tudo aqui. Algumas coisas que vocês já estão ouvindo falar e até utilizando, já está indo para esse modelo que a gente chama de SaaS. Então, eu tenho um Live Search que busca os produtos já numa outra cloud, numa SaaS, Product Recommendations. O catálogo a gente lançou não tem muito tempo, então para operações largas, de larga escala, de volumes grandes de itens no catálogo, eu posso consumir o meu catálogo como serviço numa outra cloud, que é transparente para vocês, que isso vive dentro da cloud todo o e-commerce, uma cloud escalável, uma cloud com modelo SaaS. Então aqui a gente uniu o melhor dos dois mundos. Eu não mudo nada do que eu já tenho no PaaS, nada impede de evoluir, de transformar a plataforma no formato que a gente sempre conheceu, mas eu vou trazendo recursos novos no modelo SaaS, que vão trazendo diversos benefícios, como por exemplo a possibilidade de uso do App Builder e do API Mesh. O que é esse monte de nome, né? API Mesh, eu vou tentar não ser muito técnico, mas ele é um orquestrador de APIs. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Imagina que para carregar uma página de produto, eu preciso trazer o título e a foto do Adobe Commerce, mas o preço eu tenho um sistema responsável por pricing e o estoque eu tenho um outro WMS ou um sistema de gestão de estoque complexo que eu uso para todas as minhas lojas, enfim. Eu posso usar API Mesh para orquestrar tudo isso daí, e ao invés de eu consultar 3 APIs diferentes, eu fazer 3 requisições, eu vou colocar tudo isso, toda essa regra em um local só, e aí não só o Adobe Commerce, como outros sistemas de vocês vão poder consumir um endpoint só. Então eu vou centralizar essas integrações, eu vou diminuir o número de requisições, eu vou trazer muito mais controle para essa operação. Denis, eu preciso fazer assim? Não, são mais opções que a gente está dando, porque a gente sabe que, dados os modelos de negócio diferentes, os tipos de clientes diferentes, a gente entende que precisa ter formatos diferentes de uso também da tecnologia. Então, nessa imagem dá até para ver um pouco melhor o que eu comentei, a base do commerce e todos esses serviços que estão sendo acoplados. Muitos de vocês já estão utilizando eles hoje, não precisa saber que está nesse formato, mas é bom conhecer a evolução. A mesma coisa do App Builder.
quando a gente fala de customização, o API Mesh a gente fala muito de API, né, de integrações, mas às vezes a gente precisa customizar, colocar uma regra de negócio nova, uma funcionalidade nova no back-office que a gente faz como extensão, seja criada do zero, seja comprada ou comprada e customizada. O App Builder vem para não necessariamente substituir, mas vem para trazer uma nova formato de extensibilidade. Então eu vou conseguir, fora do meu core aqui, construir novas extensões, a gente pode chamar assim também, mas que vive fora da plataforma. Então eu tenho extensões que vocês estão acostumados a utilizar lá no back-office, a gente vai conseguir utilizar ela no back-office, na tela do back-office, mas eu não necessariamente vou precisar mais escrever ela em PHP e não vou precisar mais fazer com que ela rode ali dentro do meu core. O que eu trago de benefício com isso? Primeiro, eu tiro a carga da plataforma, eu estou executando. Isso daqui está tudo na nossa cloud, vocês não vão ter, o cliente não tem um custo a mais de infra ou coisa do tipo, mas eu tiro isso daqui do core, aí eu tiro a carga do servidor, então eu tenho menos processos, informações competindo com o cliente que navega na plataforma. Outro benefício, eu tiro a necessidade de usar o framework aqui, eu não preciso desenvolver mais em PHP dentro do core do Magento aqui, eu posso desenvolver em Node.js, em tecnologias que são às vezes até não mais conhecidas, porque a gente conhece muito PHP, mas não necessariamente eu preciso conhecer o framework Zend ali, desenvolvimento do Magento PHP, porque eu vou trabalhar numa camada fora. Então tudo isso daqui eu tiro também, quando eu vou fazer uma atualização de versão da plataforma, eu não tenho mais talvez uma extensão que eu preciso compatibilizar, porque novamente ela está rodando fora, se comunicando por API. E outro ponto que favorece muito isso é a parte de eventos. Então, como que eu faço com que a plataforma converse com o App Builder? Eu converso através de eventos. O que são eventos? Para a galera mais técnica ali, qualquer plugin, Observer faz isso, mas eventos é um evento de adicionar o carrinho. Eu quero fazer uma integração, uma notificação, uma validação, uma customização antes de adicionar um produto no carrinho, depois de adicionar no carrinho. Quando faz um checkout, eu tenho um erro no pagamento. Eu preciso fazer uma validação adicional que exige uma integração. Então, coisas que a gente já faz há anos no Adobe Commerce, nada vai mudar no Magento também, mas eu vou trazer essa camada adicional e eu consigo tirar isso tudo aqui de dentro para esse formato. Então eu não perco nada que eu tenho hoje no modelo PaaS, mas eu trago esse formato SaaS de lidar com essas customizações, essas integrações, e aí cada cliente pode utilizar de maneira diferente. Então quem já tem, eu recomendo começar a utilizar, começar a testar, conhecer melhor esses caras aqui, e não é algo que precisa mudar tudo de uma vez, pode ser feito de forma bastante gradativa. Vai trazer bastante benefícios. E isso não impede também de usar esse formato para integrar com outros sistemas também. Eu posso fazer uma integração com o meu RP, com o meu CRM direto por aqui, sem precisar construir um módulo lá dentro da plataforma. E aí, pessoal, para concluir, BI, para quem não conhece, o Adobe Commerce tem um BI embarcado, então possibilita facilmente ali, eu chamo muito uma maneira inteligente de criar report, né? Então a gente fala BI, a gente pensa muito em aqueles dashboards em televisão, mas eu vejo muita vantagem aqui também para o time de negócio e para o time operacional, que vira e mexe, quer colocar uma coluna nova no relatório, quer extrair um relatório novo que até ontem não precisava, a gente sabe como é essa dinâmica e vai parar lá no TI que precisa fazer uma query e criar esse report. A ideia do Business Intelligence é exatamente dar essa ferramenta para o time de negócio, para eles poderem clicar, arrastar, criar um relatório, porque aqui eu estou com acesso ilimitado ao meu banco de dados da plataforma. O máximo que alguém do TI vai ter que falar para alguém de negócio é contar onde está, na que tabela que está aquela informação, talvez. Ou se o TI precisar construir, ele não vai precisar construir algo de maneira técnica, muito menos tempo para fazer um deployment ou algo desse tipo. Então, é uma ferramenta que é muito aliada ali do time de negócio, não só com uma cara de dashboard executivo, né? O time de logística talvez precise de um relatório hoje para apontar os pedidos que estão com atraso na entrega. A gente consegue em 10 minutos fazer esse relatório aqui, porque eu tenho todas as informações que eu quero de uma maneira bem clara. Então, tem muito caso de uso legal também para cá. E aí, pessoal, por último, um pouco de um comparativo do que seria esse custo, né, total. Então, tudo isso que eu falei, tudo isso envolve custo, seja de tempo, seja de profissionais, seja de tecnologia. Então, como que a gente compara, né, quando a gente está pensando no Magento Open Source
ou no Adobe Commerce, né? Então, tudo isso que eu comentei até aqui está embarcado já numa plataforma. Então, quanto a gente costuma dizer, né, quanto mais híbrido uma plataforma, um ecossistema, menos tempo real, mais esforço, mais suporte, mas tudo isso eu vou ter. Então, tudo isso que a gente falou de funcionalidades de CMS, de personalização, de inteligência artificial, B2B, eu tenho custo para implementar, para dar manutenção, seja para comprar módulos. Todo o custo de implementação e de manutenção de uma infraestrutura, né, desse serviço. E aí coisas que a gente não consegue escapar em nenhum dos formatos é a parte de customização, de implementação, mas uma vez que eu já tenho tudo isso daqui embarcado em uma plataforma, a implementação também pode se tornar mais simples, eu vou ter menos módulos customizados para implementar, então isso daqui é uma maneira de ajudar um pouco a comparar o custo real, né? Acho que quem já buscou custo de implementação do open source for open source não é uma comparação simples de uma não custa nada de licença, a outra custa alguns dólares ali. Então é uma tabelinha que ajuda, apesar de em alto nível ainda. É tudo isso aqui? Não, tem mais coisa na verdade. Eu trouxe aqui, não vou passar por toda essa lista, mas é mais de onde originou esses slides, essas funcionalidades, para vocês, depois que a gente compartilhar o material, tem dois slides, inclusive, só com itens aqui, inclusive aponta alguns que são novos ou não, para depois que vocês receberem, puderem ir na documentação nossa, explorar um pouco mais cada um desses temas. Eu falo documentação, mas é mais um guia de usuário, documentação sempre parece algo extremamente técnico. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Desculpa se eu corri, foi para tentar encaixar no tempo. E eu acho que a gente tem uns 2 minutinhos para perguntas, certo? Se é que elas existem. Perguntas? O BI lá da versão Commerce, ela já é nativa hoje? Se a gente pegar a versão 2.4.6 ou 2.4.7, ela já tem BI nativo? Boa pergunta. Bom, eu acabei não entrando nos detalhes. Quando eu falo é nativo, sim, não importa a versão, porque ele vai direto no banco de dados, não exige um módulo, alguma coisa assim. Porém, quando a gente fala, é o único item na lista que ele é comercializado como opcional. Então, bom, eu não tenho detalhes a nível comercial, mas quando a gente fala do e-commerce, está embarcado em inteligência artificial, todos aqueles itens não tem diferentes clientes que tem um recurso e outro não, com exceção do BI, que é algo opcional, e aí ele pode contratar ou não. Então, se às vezes você já tem hoje e não conheceu o BI ainda, porque pode não ter sido contratado, mas facilmente é adicionado, porque ele não roda dentro da plataforma. Como ele roda fora e só consome os dados, é algo, inclusive, até mais fácil e simples de implementar e de manter. Essa semana passada, na verdade, né, precisei de um relatório. Uma pessoa de negócio, eu queria um relatório para eu só personalizar, mudar a coluna. A gente vai ter que desenvolver, não sabia que tinha essa funcionalidade aí, talvez. Exato, porque isso acontece toda semana, todo mês, não é só esse reporte e acabou, né? Não vai precisar de mais nenhum. A ideia é realmente, acho que tudo que eu mostrei aqui a ideia é para dar para o time de negócio operar o negócio sozinho, seja trocar um banner, para mim um banner A, para você o B, para qualquer outra pessoa que o C, e assim por diante. Só o banner não, uma campanha, uma vitrine. Mas depois eu quero coletar os dados disso de uma maneira mais analítica. Eu quero ver se aquela campanha não gerou devolução depois, que eu tenho RMA na plataforma, não comentei, por exemplo. Então, quanto mais nativo eu usar, mais integrado eu vou ter essas informações para analisar de forma simples. Mais alguma pergunta? Bom, já que ninguém tem. Eita, nós. Ainda bem que a gente ensaiou essa pergunta, Pandê. Ele me contei de ver ali sobre os Blueprint Deployment. Você consegue dar um overview de como está funcionando essa nova future? Aí, tá vendo? Não combinamos, senão você não tinha feito, né? Não consigo ainda, porque algo é extremamente novo, o Blueprint Deployment. Estava em beta há pouco tempo atrás. A gente acho que colocou em GA ali em General um release tem poucos meses e eu não explorei ainda para poder falar sobre. Acho que já tem documentação na internet para explicar, no nosso site para explicar um pouquinho, e não é algo que assim está pronto só para todos os clientes, porque nem necessariamente todo mundo precisa. Então é algo que todo mundo já tem direito, precisa só levantar a mão lá para o Customer Success da conta
pedir para ativar, não sei se tem que preencher um formulário, ainda não sei como está o onboarding disso. Não tem custo, mas como é algo extremamente técnico e novo, precisa levantar a mão lá e demonstrar esse interesse para o pessoal não só dar mais informação, mas como ativar até na conta, colocar no programa. Muito boa essa vontade. É bom, né? O pessoal técnico gosta bastante. Tem mais? Então vamos. Obrigado, pessoal. Bora pro break.